Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast nessa noite de terça-feira. Lembrando que sempre 8 da noite nós temos aqui o nosso encontro marcado para estar compartilhando conteúdo de qualidade com você. Aquele pedido que eu sempre faço. Em primeiro lugar, eu quero te pedir desculpas, a gente está gravando no dia de hoje, a minha voz não está muito legal, mas eu creio que você vai conseguir ouvir muito bem. Eu espero que a minha voz consiga chegar até o final desse podcast de uma forma que você consiga compreender toda a mensagem que nós queremos transmitir para você nessa noite, beleza? Aquele pedido que eu sempre faço aqui em todos os nossos podcasts: curta, compartilha, ativa o sininho, joga esse vídeo no grupo do WhatsApp da família, se fizer sentido para você. Comente aqui abaixo, né? Tudo que a gente vai conversando essa noite aqui, bota lá nos comentários. Deixa lá sua opinião, vai ser super importante. Ajuda, obviamente, o canal a crescer e essa mensagem ser compartilhada com o máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Essa noite a gente está na série Prosperidade, vamos continuar nela durante aí os próximos 30 episódios ainda, né? 20 e poucos episódios que ainda nós vamos ter à frente. Trouxe um convidado novo essa noite à mesa para estar aqui compartilhando conosco. E com isso nós vamos aí crescendo em conhecimento, crescendo em sabedoria e, acima de tudo, nesse ano de 2025 ou no ano que você estiver assistindo esse vídeo, nós estamos gravando em 2025, mas você pode com certeza estar assistindo isso em outros anos e não importa o ano que você assista, você vai continuar prosperando e tendo uma vida vitoriosa com toda certeza. Mas antes da gente começar, roda a vinheta do Geração do Futuro aí. Essa noite eu trouxe mais um novo convidado, um aluno Fortaleza Cursos, está aqui com a gente, participante da nossa mentoria do On The Job Training. Ele está comigo aqui já há alguns dias, se desenvolvendo. Não somente, para quem não sabe, né, aqui nós na Fortaleza Cursos, o nosso objetivo não é só o desenvolvimento profissionalizante em si, isso faz parte do todo o processo, mas também nós temos como um alvo o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento social, né? Porque se você tem uma pessoa melhor, mais focada, mais produtiva, você tem com certeza no mercado profissional um jovem diferente. E esse é o nosso foco aqui dentro, né? Muitas pessoas perguntam, mas a Fortaleza Cursos só trabalha com jovem? Claro que não. A gente trabalha desde criança à terceira idade, com certeza. Mas nessa série que nós estamos fazendo, né, sobre prosperidade, a gente está sempre trazendo um jovem participante da nossa mentoria do On The Job Training, que é um programa que a gente faz de imersão para que o jovem ele consiga se desenvolver, tratar de questões da vida para poder ser um profissional diferenciado no mercado. Você, empresário que está aqui me assistindo, deixa eu te fazer um convite, assista os vídeos anteriores, dá uma olhada na galera que já passou aqui essa mesa. Esse, então, que eu vou conversar com vocês essa noite também, eu tenho certeza, você, se é empresário, está aqui nos assistindo, vai ver um jovem excepcional que, com certeza, vai fazer uma diferença enorme no mercado de trabalho e na nossa sociedade como um todo. Então, eu quero trazer aqui à mesa essa noite o João Vitório. Seja bem-vindo, João. Boa noite. Se apresenta aí para a galera te conhecer um pouquinho. João, que é participante da nossa mentoria aqui. Se apresenta, vai lá, fala com a galera aí. Primeiramente, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast. Estou muito feliz de poder estar gravando e compartilhando todas as informações com vocês. Bacana. João tá se desenvolvendo em câmera, gente. Então, assim, ó, dá um desconto pro João. Primeira vez, né, João? Que primeira você tá primeira vez. Primeira vez. É assim mesmo. No início vai ficar um pouco desconfortável. Vou estabelecer um compromisso contigo hoje, fechou? Como esse é o primeiro, eu vou te convidar para outros podcasts para que depois você possa analisar a tua evolução nesse e nos outros. Perfeito. Sempre o primeiro contato é mais delicado, né, João? Você está em câmera, você está falando, sabe que está sendo gravado, te dá aquele nervosismo, sua mão sua, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tranquilo. João passou dentro do programa de imersão no processo de negociação, né, João? Como é que foi a primeira negociação também? Deu receio, deu medo? Sendo bem sincero para vocês, deu um pouco de medo, um pouco de nervosismo. Conforme o tempo vai passando, a gente vai abdicando um pouco da situação ali, a gente vai entendendo o propósito, vai dar tudo certo. É isso aí, bacana.
João, mais uma vez, obrigado pelo teu convite. João que aceitou gentilmente. A gente está aqui hoje gravando. João veio correndo para cá, que está passando, né, por umas questões ali particulares, mas foi um grande profissional, porque né, se apalavrou, né, deu a sua palavra e está aqui. E isso faz uma enorme diferença, João. Porque assim, hoje a gente observa muito, principalmente os jovens, se comprometem com as coisas e às vezes não cumprem. Né? Você tem observado isso muito no teu meio, os jovens da sua faixa etária fazendo isso? Ó, se você quiser, você pode botar o microfone também um pouquinho mais perto para você, tá? Fica à vontade. Perfeito. Não, hoje em dia, que você pode ver que muitos jovens ele não tem compromisso com o horário. Você marca uma hora, eles acabam chegando em outra. Porque eu não sei se é da nossa cidade, da nossa evolução, mas você vê, é muito difícil você ser um jovem compromissado. Hoje eu tinha tudo para não vir, mas eu decidi vir, porque eu marquei, foi minha palavra. Deixei tudo que eu tinha que fazer, deixei lá meus problemas, mas vim aqui feliz, agradecendo a Deus sempre. É isso aí, ó, perfeito. Não importa o que aconteça, as circunstâncias, nem sempre todos os dias são bons, nem sempre todos os dias são felizes, mas a gente escolhe. A gente escolhe. João, essa noite a gente vai entrar no capítulo 5, né, de Provérbios. E o capítulo 5, ele é um capítulo falando muito sobre questões de integridade, sabe? Questões relacionadas a você ter um caráter diferente. Você é jovem, você vai estar começando a sua vida, você tem uma namorada, não é isso? Já tem compromisso com ela, está se apalavrando com ela? Sim. É isso aí. Isso faz uma enorme diferença na sociedade, porque o caráter de um jovem, né? Quando você se compromete com uma menina, né? Seja num relacionamento, lógico, não existe garantias, a gente sabe disso, né? Mas a partir do momento que você está dando sua palavra, seja sempre íntegro, né? Sempre íntegro e reto, porque a gente fala pra caramba, né? Mas a partir do momento que você compreende alguns princípios importantes, obviamente Deus vai te abençoando. Lógico, ele te abençoa também quando você faz suas besteiras, ele vai tendo misericórdia, não é nem bênção, vamos corrigir, né? Ele tem misericórdia pela tua vida, porque você não conhece. Mas a partir do momento que você começa a conhecer, então é como o texto fala, quem é muito é dado, muito será cobrado. O que é isso? Um pai, ele vai evoluindo em nível de cobrança com seus filhos à medida que ele vai observando o quê? A maturidade, o desenvolvimento. Então, você hoje como um jovem, seria um caminho mais fácil para você, tá, João? Escolher a imaturidade, a indisciplina, a falta de conhecimento, não querer se desenvolver, esse é o caminho mais fácil. Mas é o caminho que não vai te levar para tudo aquilo que Deus está preparando para a tua vida. Porque o caminho da prosperidade envolve disciplina, envolve um coração ensinável, falamos sempre isso aqui, né? Envolve pegar a instrução e botar em prática. Conta aí, João, durante a mentoria, você procurou botar sempre em prática? Procurei. No começo eu tinha muitos problemas em relação a mulheres, porque eu era muito explosivo. As mulheres que eu digo, a minha mãe, minha irmã, meu namorado. Eu era muito explosivo, qualquer coisa me afetava. Qualquer coisa que você chegasse para mim, eu guardava aquilo no meu coração, não sabia o que falar, sempre respondia. Graças a Deus eu estou aprendendo técnicas que eu consigo mais dialogar, ser um pouco mais maduro naquilo, resolver da forma correta, sem uma discussão, apenas conversar. E no meio, em tudo, com pessoas, saber tratar as pessoas, saber ser correto o tempo todo. Legal, é isso aí. Procurar ouvir mais do que falar, né? Esse é um grande desafio, João. Esse é um grande desafio. Nós, homens, a nossa tendência é fugir muito do conflito, sabe? E as mulheres, elas gostam, geralmente a maioria delas, elas gostam de debater os assuntos e tal. Só que a fala delas, elas têm muito mais energia na fala do que a gente. Isso é normal. Então, quando se tem muita energia na fala, nós, homens, às vezes a gente não gosta muito de ouvir, sabe? Não gosta. Mas é importante, porque a mulher, ela exerce um papel importantíssimo na vida de um homem. Importantíssimo. Eu vejo o meu exemplo. Por muitas vezes, Marina queria falar coisas para mim, eu não queria ouvir e me dava mal, porque eu não ouvia a minha esposa. Né? Então você precisa entender que a sua namorada hoje, essa aliança que você está construindo, se for da vontade, obviamente, do Senhor e de vocês também, né? Eu creio que do Senhor mas depende do coração de vocês, Deus vai abençoar, mas você precisa entender
É um princípio, né? Hoje é sua namorada, a gente ora que ela se torne sua esposa, e quando ela se tornar sua esposa, o nível de cobrança, o nível do exercício de maturidade, João, vai ser muito maior do que você. Se você acha que hoje já existe uma cobrança, você precisa entender quando se casar. E eu não estou aqui também, obviamente, fazendo apologia contra o casamento, não, muito pelo contrário. Porque eu sou um exemplo prático disso. Eu só prosperei na minha vida porque eu casei, porque a família é plano de Deus. Não tem jeito. Tem muita gente, eu discordo, concordo, tudo bem, você tem todo o direito, inclusive, de discordar ou concordar. A Bíblia, inclusive, o apóstolo Paulo fala sobre isso, aconselho vocês a não casar, Paulo fala, mas ao mesmo tempo ele diz, mas como vocês vão ter uma inclinação humana natural da reprodução, de tudo isso, que é normal, então casa uma vez. Por que casa uma vez? Por que a Bíblia ela adverte sobre o primeiro casamento? Porque quando você vai para o segundo, para o terceiro, não é que é certo ou errado, mas o segundo, o terceiro, geralmente gera muito mais problemas em nível de comparação. É impressionante, assim. É igual, por exemplo, quem namora muitas vezes. Você começa a namorar hoje uma menina, aí amanhã você namora outra menina, aí a outra menina tem hábito que a outra não tinha. Agora, tu imagina isso dentro de um casamento, isso dentro de uma família. É muito difícil. Então, tem muitos conflitos que a gente pode, inclusive, evitar, né? A gente falou muito sobre isso na mentoria, né? Saber escolher as batalhas que quer duelar por causa disso. Agora, fato, não estou aqui falando que é certo, que é errado. Cada um sabe do coração. Mas, se você parte, por exemplo, como muitas pessoas fazem, por um segundo ou terceiro casamento, e pelo menos tenha consciência, né, de que é mais desafiador. Se o primeiro é desafiador, os próximos serão. E isso vale para todos os níveis de relação, João. Todos os níveis de relação. E o livro de Provérbios, capítulo 5, fala muito sobre uma chave que leva a problemas absurdos na nossa vida. E no capítulo 5, fala muito sobre a advertência ao adultério. Adultério, uma pessoa adúltera, é uma pessoa que ela não tem compromisso com alianças, tá? E o plano de fundo, obviamente, é uma advertência ao homem em relação à mulher adúltera, mas isso se expande em todas as classes. Claro. A mulher, advertência à mulher para prestar atenção ao homem adúltero, ao colega de trabalho, advertência à conduta do amigo do trabalho adúltero. A gente tem que ter um cuidado muito grande, João. Porque nós somos seres de relacionamento e sensação. O campo que você estiver se relacionando, convivendo, é o campo que você vai se tornar. A gente falou muito sobre isso na mentoria, né? Se você andar com fofoqueiro, se vira fofoqueiro. Não tem jeito. Se falar com muita gente falando palavrão, você fica falando palavrão. Exatamente. A mesma coisa se você anda com muitas pessoas que não gostam de ter compromisso, aliança com pessoas, com o trabalho, isso torna-se de uma forma mais abrangente um adultério. É a pessoa que quer emprego, mas não quer trabalhar. Porque você acaba convivendo com aquilo, com aquelas pessoas, somente querendo ou não vai acabar mudando para aquilo. E são escolhas, se você vai querer estar do lado dela ou não. Perfeito. É isso aí. E você tem que estar sempre prestando atenção nesse nível de escolha, porque a escolha é tua. O jovem, ele precisa entender, porque eu na juventude, eu fazia tanta besteira. E aí, quando dava ruim federal, eu botava na conta de Deus. E aí, à medida que hoje eu lendo a palavra, entendendo o caminho da prosperidade, eu entendo o seguinte, cara, a decisão é minha. Sou eu que decido. Sou eu que decido prosperidade ou sou eu que decido vida difícil. Certo? Então vamos ler rapidamente aqui um pouquinho. Advertência contra o adultério, né? Meu filho, preste atenção à minha sabedoria, incline o ouvido ao discernimento. Olha aqui, ó. Muitas das vezes o jovem tem dificuldade de ouvir, não é? Muitas das vezes mesmo. Você já teve, João, dificuldade de ouvir? Já bastante. Você era ruim de ouvir conselho? Sim, como é que é? Conta aí. Eu era ruim de ouvir conselho. A pessoa que eu falo, minha mãe, qualquer outra pessoa, até mesmo no trabalho, eu não gostava de ouvir. Eu sempre achava que eu era o certo. Eu sempre estava na razão. Eu achava que eu era o dono da razão. Aquilo na minha mente é o certo, é o certo. Acabava discussões que não precisava ter, eu acabava entrando. Por eu sempre achar que eu estava certo.
sendo que na verdade estava errado. É isso. É impressionante, João. Eu, quando eu era mais novo também, eu tinha muito... Na realidade, eu não vou nem dizer mais novo não, tá? Até eu começar a ler a Bíblia, eu ainda era muito difícil, cara. Nossa! Por isso que aqui no nosso podcast eu sempre falo, eu advirto a você que está aqui nos assistindo, cara, não deixa para ler a Bíblia porque você acha que é um livro religioso. A gente fala isso tanto, né, João? Bastante. Quanto tem ferramenta ali... Vem cá, tu já pegou as ferramentas dali e colocou em prática no seu trabalho? Já. Funciona ou não? Funciona. E aí você precisou, por exemplo, estar especificamente numa religião para entender isso? Não. Só pratiquei que tá aí. Exatamente. Porque são ensinamentos para você botar na vida. Não é... Porque senão fica aquela coisa, a gente fica numa caixinha, cara. É impressionante o quanto que as pessoas se colocam em caixinhas. Ah, eu vou só ler a Bíblia porque eu vou na igreja. Não, você vai ler a Bíblia porque você quer prosperar na terra, pô. Ela te ensina a ser um homem, uma mulher melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um empresário melhor, um colaborador melhor, não importa. Porque Deus, ele quer que todo mundo tenha vida em abundância, só que a gente é que escolhe fazer as coisas do nosso jeito. Aí dá bom quando você faz as coisas do teu jeito? Não dá não. Dá não. Até hoje deu certo? Não dá. Não dá, não adianta. E aqui a gente fala sobre o discernimento. Assim você manterá bom senso e seus lábios guardarão conhecimento. E aí ele começa a advertir. E aqui eu vou ser abrangente essa noite, tá? Porque ele diz assim, ó, porque os lábios da mulher alheia... O que é mulher alheia? Vamos expandir um pouco o pensamento essa noite? A fala das coisas alheias. Porque aqui eu lembro sempre, né, que o plano de fundo é sobre, né, a advertência à mulher adúltera, mas hoje a gente vive num mundo que as pessoas escolhem o adultério. Adultério profissional, adultério pessoal, adultério relacional. Então, a conversa torta. Vamos expandir a mente, beleza? Conversa torta. Você está no seu trabalho. Começou lá no seu trabalho, João. Um grupo de pessoas falando mal do responsável da empresa. É apropriado você estar ali naquela roda de conversa? Não estou dizendo que a pessoa esteja certa ou errada, não estou dizendo que o dono da empresa ou o responsável da empresa ele é o certo ou o errado, porque todos nós somos seres falhos. Mas é aconselhável você, que está buscando prosperidade, ficar andando nesse grupo? Não. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente, mesmo ele sendo a pessoa que ele é, a gente está agradecendo pela vida dele. Porque ele que está botando, querendo nosso salário em dia o tempo todo. Então a gente tem que estar orando pela vida dele. Ele pode ter os problemas dele, mas a gente nunca pode falar mal dele. Tem que agradecer pela vida dele todo dia. Ele pode estar brigando o que for, mas a gente pega a hora por ele. Porque a gente, querendo ou não, depende dele, precisa dele. Como ele depende da gente. Deus levantou ele no seu tempo, nesse período que você se encontra. Talvez você vai olhar esse podcast, João, daqui a uns 10, 20 anos e vai falar assim, caramba, glória a Deus que eu entendi isso cedo. Porque independentemente se o chefe é chato, se ele é legal, se dá trabalho, se não dá, você entendeu um princípio. Cara, vem cá. Pô, Deus permitiu que eu ficasse aqui nessa empresa. Tem um propósito. Deus não une pessoas, une propósitos. Você está ali por um propósito. Deus está ali para te preparar. Deus permitiu estar ali para te preparar para alguma área de sua vida. Perfeito. Ele abriu o caminho para mim. Ele abriu o caminho. E usou essa empresa. Porque a empresa, na realidade, não é do dono da empresa. A empresa é do Senhor. Sim. Igual aqui eu falo para todo mundo, cara, isso aqui não é meu não. Enquanto Deus permitir que fique aqui, amém. Se ele falar acabou, o mais duro que às vezes possa ser. Isso acontece. Mas é importante demais você entender isso. Você acabou de falar uma coisa que é um princípio e que muitas pessoas desprezam, João. Orar pelas autoridades constituídas sobre sua vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, fala sobre a importância de orarmos sobre autoridades, governamentais inclusive. E hoje você vê, por exemplo, muitas pessoas, eu falei isso, acho que foi no primeiro podcast de prosperidade, acho que foi com o Enzo, eu falei isso. Se Deus permitiu o governo que estamos tendo no Brasil, não é a questão de eu achar que é um melhor ou pior. Porque eu digo para você claramente, João, eu, Hugo, não vejo nenhuma mudança absurda de governos e governos. A transformação na minha vida foi eu conhecer a palavra de Deus. Porque a gente muitas das vezes vive uma vida por sentimentalismos. A gente acha que uma coisa é certa, a outra é errada. Você tem o direito de achar certos e errados. Isso é super natural. Somos seres políticos, né? A gente está sempre se relacionando.
Mas a gente precisa entender que quem determina tudo é o Senhor, não tem jeito. Não tem jeito. Então é Ele que te faz prosperar. O texto bíblico fala, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, nada te acontecerá. Ponto. O que é isso? Pode ter o governo que for, se Deus falar assim, ó, não toca, não toca. Mas alguém se tocar é para te ensinar alguma coisa. Se está apertado para você, é porque você está sendo forjado em algo. E isso, João, serve na vida profissional. Às vezes você vai estar no teu trabalho, cara, e você faz escolha de não andar com adúltero. Você não quer estar na roda de fofoca, você não quer estar na roda do disse-me-disse, você não quer estar na roda de quem fala mal. O que vai acontecer? Naturalmente, João, vai ter retaliação. Você já passou por retaliação? Por não querer se envolver em coisa que você sabia que não era bom para sua vida? Querendo ou não, você vai se tornar uma pessoa diferente, com um pensamento diferente, com um propósito. Aí acaba falando, pô, lá, o João é chato, ele não se mete, o João é isso e aquilo. Não, mas eu tenho tudo na minha cabeça que é um propósito. Se eu tô ali é porque Deus permitiu. Eu nunca vou falar mal de quem me botou ali. Nunca, jamais. As pessoas não. Aí tu pega e se retira do lugar, você acaba se tornando chato, não quer conversar. Não é questão de ser arrogante ou não. É questão de você entender as pessoas. É isso aí. Escolher as mesas que você vai se sentar. Isso é bíblico. Salmo 1 diz, bem-aventurado aqueles que andam segundo os caminhos do Senhor. Não se assenta, vou botar numa linguagem mais prática, não se assenta em qualquer roda para conversar. Não se assenta até porque, não sei se isso já aconteceu contigo, João. Tem certas mesas que você vai sentar, dependendo dos assuntos que vai ter, você se sente extremamente desconfortável. Não te convém estar ali. Você fala, cara, eu tô ali para ajudar? Não. Então tô fazendo o que ali? Né? Porque assim, o bem precioso que a gente tem aqui na terra, depois do Senhor, da nossa família, é o tempo. E aí, João, vê como é que você está gastando seu tempo hoje em dia? O que você tem buscado fazer? Geralmente eu vou pro meu trabalho, venho pra mentoria, chego em casa e estudo. Quando eu tenho tempo, na verdade, eu leio a Bíblia, faço minha oração, que é importante. Essência. Atividade 00. Você buscar realmente a Deus em livro de Provérbios fala sobre isso, né? Confie no Senhor em todos os seus caminhos, não se estribes, né? Então não se apoie nos teus próprios achismos, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireita as tuas veredas. É ele que te aproxima de reis, rainhas, é ele que te aproxima de mesas que vão te levar a outros níveis, é ele que faz, não é você. Você só tá caminhando, cara, e caminhando, a diferença é que agora você tem um mapa, né? Você tá com o mapa na mão agora. É fácil seguir o mapa, João? O que você acha? Não, é difícil. Mas basta você querer e ter força de vontade, porque aquilo não vai aparecer. E são escolhas e escolhas. Tu vai estar ali caminhando, sempre vai ter aquela... Como você... Posso te dar um exemplo? Sempre um probleminha ali na frente, sempre vai aparecer problemas. Aí vai de você, se você vai querer entrar no problema ou sair. Isso é consciência. E tu gosta de problemas, João? Hoje, sim, eu gosto de problemas. Tem aprendido a gostar? Gosto de problemas como gosto de resolver, solucionar. Ser o cara que resolve os problemas. É isso aí. E é isso que a nossa sociedade tem precisado bastante, tá, João? Tem precisado muito de jovens com esse pensamento. Pensamento de solução de problemas. Porque realmente, todo ser humano, por padrão natural, não quer. Mas é o que te faz prosperar. O padrão, você quer ficar ali sentado, sem esquentar a tua cabeça, você tem um trabalho a fazer. Mas quando você começa a resolver problemas... aparece a oportunidade. É isso aí, perfeito. Versículo 3 diz aqui, ó, e a gente vai expandir como a gente está falando na nossa consciência essa noite, né? Porque ele diz aqui, ó, porque os lábios da mulher alheia destilam mel e a sua voz é suave como azeite, mas no final é amarga como fel e afiada como uma espada de 2 gumes. O que basicamente a gente está vendo aqui é o seguinte, tudo aquilo que é errado na nossa cabeça inicialmente é muito interessante, entendeu? Pô, João, vamos botar um atestado para não trabalhar? É errado, tu sabe? Mas no início a tua cabeça fica assim, cara, isso é interessante. Pô, eu conheço um cara que eu consigo arrumar um documento para... Irmão, não vai nessa. A gente já fala muito isso aqui. Sim, a essência da prosperidade é matar a nossa vontade. Que a nossa vontade não é boa, não é perfeita, não é agradável. A gente sempre, quando toma decisões individuais, quando a gente sempre toma decisões
que envolve os nossos achismos, a gente vai arrebentar tudo à nossa volta. Então a gente tem que ter uma observação muito grande sobre isso. Uma pessoa te contratou, João, ela está confiando no teu caráter. Tem muita gente que perde a oportunidade de crescer profissionalmente por causa do caráter, desvio de caráter. É uma coisa que é muito difícil hoje em dia. Sim. Pessoas com caráter. Sim, porque assim, ser um grande profissional, você estuda, lê livro, faz um monte de parada, você vai. Mas o caráter é complexo. É diferente. O caráter, todo mundo tem. exato, é o caráter que vai fazer, por exemplo, você hoje um jovem que é colaborador amanhã, pelo teu caráter, possivelmente, o dono da empresa fala assim, cara, vou abrir outra empresa, vou chamar o João. É o caráter. Você entende? Não é só a questão de você ser bom no que faz, é a sua conduta ao fazer. E hoje a gente vê muitos jovens que escolhem condutas difusas. Não só jovem não, tá? Tem muito adulto também, buscando atalho, jeitinho, coisas que não te levam à prosperidade. Não tem jeito. Então você vê que a palavra gostosinha de ouvir, conversinha torta, é gostoso de ouvir, mas é amargo como fel, te leva para o caminho tortuoso e vai acabar te arrumando um problema muito grave na sua vida. Então corre desse negócio. Os seus pés, olha aqui, verso 5, os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Resumindo, o que você quer fazer no seu próprio entendimento, dando jeitinho, ouvindo conversa fiada, conversa que você sabe que não está te edificando, pode ter certeza, cara. Vai levar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Vai dar errado, cara. E aí, quando o erro vem, é humilhação demais, sabe? A pessoa ela é humilhada, ela é rebaixada. Você pensa, eu tive a escolha na minha mão, eu decidi fazer a escolha errada. Sim. Aí depois vem o julgamento, vem tudo relacionado àquele problema que você decidiu entrar. Sim, sim. E não tem jeito, tá, João? Quando você toma uma decisão de caminhar buscando prosperidade, grave isso. Não tem jeito. Sempre vai acontecer um negócio para te tirar. Sempre. Todos os dias para você vir para a mentoria foram fáceis de você vir? Não foram. Sempre aconteceu alguma coisa, já notou? Sempre. Para quê? Para parar. Para parar. Não tem jeito. E assim vai ser na sua vida. Por isso que hoje de manhã eu estava inclusive falando isso com um grande amigo meu. Eu falei assim para ele, cara, tem visões que Deus te dá, mas você tem que ter muito cuidado com quem você vai compartilhar. Muito cuidado. Muito cuidado. Principalmente você e eu, que somos sanguíneos, a gente gosta naturalmente de conversar. Falamos sobre isso, né? Te convido a assistir o podcast com o Dr. Bruno, né? Que a gente fala sobre temperamentos, para você entender melhor, né, João? Que a gente está falando aqui sobre sanguíneo. Somos sanguíneos, a gente gosta de bater papo, a gente sente prazer com isso. E o quanto que é perigoso, às vezes, porque a gente acaba, em algumas situações, falando demais. E às vezes Deus vai te dar alguma coisa que não é o tempo de falar. Porque geralmente, João, pensa assim, tudo que Deus te der como uma visão, você não fala, você vive. Faça. Entendeu? Porque eu aprendi isso a duras penas. Cara, eu sofri muito com isso. Porque Deus me deu inúmeras visões e eu tomava sempre um caminho diferente. Você que está aqui nos assistindo, né? Às vezes eu olho e falo assim, nossa, o Hugo, o João, nossa, eles fazem tudo certinho. Não. O objetivo desse podcast, inclusive, é compartilhar com você os nossos erros. Quantas vezes, João, Deus já me deu direção. E eu com a minha boca grande falava, minha mulher cansou de brigar comigo por causa disso. Por isso a importância de você ouvir a sua esposa, a sua namorada. Detalhe. Sua namorada que caminha em direção à prosperidade com você. Grave isso. Porque às vezes você pensa assim, para ouvir a namorada, observa a conduta da sua namorada. Ela te apoia nos seus estudos. Ela te apoia numa vida em fé. Ela te estimula a você trabalhar. Ela torce por você. Acabou. Porque às vezes, João, na tua caminhada, você vai ter que fazer algumas concessões. Por exemplo, a minha esposa. Hoje a gente estava marcado aqui, né?
apareceu um compromisso de repente lá em casa. Ela tá lá, tá recebendo os convidados, tá todo mundo lá, tá todo mundo bem. Minha inclinação, né? Pô, vou mandar uma mensagem pro João, vou desmarcar e depois a gente grava. É o que a gente poderia fazer, igual você também com o seu problema, né, que você tá vivendo. Mas aí eu falei assim, meu amor, eu me apalavrei com o João, eu marquei com ele. A minha mulher, não, você tem que ir. Você vem, a gente tá aqui, mas você vai lá, cumpra teu compromisso. Então, essas coisas, João, sua namorada, ela tá lá, com problema, né? O João tá aqui gravando e passando aí uma situação desconfortável, né? Delicada. Mas ela mesmo assim entendeu. Entendeu? Me apoiou. Então, isso é fundamental, João. Tem muito jovem essa noite que tá aqui nos assistindo. Você tá namorando, cara. O namoro é a época de você já tá visualizando o que há de vir num casamento. Porque a prosperidade com Deus envolve família. Mas se a família não tiver a mesma visão de caminhada, João, vai dar problema. Não dá certo. Não dá certo. Não é que não dê certo. Até pode dar. Mas vai ser muito difícil. Porque muitas coisas que Deus está preparando para vocês, se a visão for diferente, atrasa demais. Você entendeu? Por exemplo, você está caminhando querendo se desenvolver. Só que você namora uma menina que o que ela quer é curtir lazer. Vai ser difícil. Vai ficar pesado. Você está querendo estudar e ela quer ir para a praia. Você entende isso? É difícil. Torna algo chato. Vai ficar difícil para os dois. Então é sempre importante vocês entenderem qual é o caminho que os dois querem seguir. E para isso, às vezes, envolve posicionamento. Você vai ter que tomar uma posição. Você, jovem, homem que está aqui me assistindo, de vez em quando você toma uma posição. Você, menina, garota, mulher que está aqui nos assistindo, de vez em quando você tem que tomar uma posição. O homem tem uma tendência a ser mais acomodado. Então você, mulher, aperta o cara, pô. Aperta o cara. Se você já namora hoje um rapaz que não quer muita coisa da vida, presta atenção. Porque ainda dá jeito de consertar? Claro que dá, mas aperta, tá? Não alivia, não. Tem que ser chata. Mulher boa é mulher chata. Pega no pé, cara, vai estudar, vai se desenvolver. Mulher quer dinheiro, João? Não. Ela quer o quê? Ela quer segurança. Segurança. Nenhuma... Quem tá aqui nos assistindo, se é mulher vai entender, se é jovem vai entender, se é garota vai entender. Toda mulher ela busca no homem segurança e proteção. Segurança, proteção. E não é cobertura somente financeira, como muitos homens pensam. Uma coisa que... Eu banco e tenho que fazer o que eu quero. Não. Porque primeiro que quando você se casar, o dinheiro não é teu mais. Segundo a palavra de Deus, o dinheiro é da família, não é teu. Então você vai trabalhar, vai ralar, vai ficar o dia inteiro na rua. Beleza? Beleza. Dinheiro entrou para dentro de casa, é da família. Tem muito homem que ainda não entendeu isso. Eu trabalho, você vê, sabe disso. Chego aqui, às vezes 7 da manhã, saio daqui 8 horas da noite. Minha função. Todo o recurso que vem à minha mão fica na mão da Marina. Marina administra o recurso da casa. Porque a mulher administra o dinheiro melhor que o homem. Né? Bem melhor. A gente vai fazer o último episódio dessa série Prosperidade, vai falar sobre a mulher. A escolha da mulher. A importância na vida de um homem e de uma mulher. A importância social que a mulher tem. Que muitos homens e a sociedade diminui demais, mas também o homem tem a sua importância. O problema é que na sociedade a gente tem que entender o papel de cada um. Quando a gente entende o papel de cada um, tem prosperidade. Porque aí Deus entra e fala assim, entenderam. Por que muita família não prospera? Porque o homem está invadindo o espaço da mulher, a mulher está invadindo o espaço do homem. E nós somos seres diferentes. Você consegue carregar um saco de 5 kg de cimento nas tuas costas e ficar carregando isso o dia inteiro, porque você tem um vigor mais pesado, você aguenta mais trampo. Se você botar isso com a sua namorada para carregar, ela vai até tentar, vai fazer, mas ela vai se fadigar muito mais rápido. Não estou dizendo que ela não leve, mas vai ser muito mais pesado e cansativo para ela. Tem coisas na vida que homens estão transferindo para as mulheres viver que não deveria. E, igual forma, tem mulheres transferindo coisas para os homens que não deveriam. Então, a gente vai fazer um episódio aqui na série Prosperidade só falando sobre o papel do homem
e papel da mulher, segundo a palavra de Deus. Aqui. Não é minha não, tá, gente? Né, João? É. Que às vezes a pessoa olha e fala, pô, tu é radical. Não, eu não tô falando o que eu acho que eu penso, tô falando o que Deus espera da nossa sociedade como um todo. Fala, João, pode falar. Eu acho um bom exemplo também aquele que tu me falou uma vez, de uma mulher com um urso, com um bebê, fugindo do urso, do homem fugindo com o bebê do urso. Ah, Ele daria um belo de um exemplo. é exatamente. A mulher, ela é um radar na vida do homem. Exatamente isso. O papel da mulher, ela exerce um papel de radar. O papel da mulher na vida do homem é basicamente o seguinte, ó, João, isso aí que você tá fazendo aí no seu trabalho não tá certo, não. João, a maneira como você tá tratando a tua mãe não tá certo, não. João, ó, chegar tarde no trabalho não tá certo, não. Esse é o papel da mulher com o homem. Só que quando elas falam levezinho. Não, É não. ruim, hein? Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Você sabe disso, né? Você vê, né? Durante a semana eu fico aqui na Fortaleza Curso, porque a Marina, ela exerce outras atribuições e ela tem uma vida, digamos assim, mais flexível em horário, por causa também das crianças e tal. Marina exerce um papel importantíssimo na nossa família. Nossa, eu glorifico a Deus demais pela vida da minha mulher. Ela tá abdicando muita coisa do tempo dela para cuidar de estar mais próximo dos nossos filhos ali. E aí, para isso, obviamente, algumas demandas profissionais vieram para mim e foi um acordo nosso. A gente acordou. Cara, a gente quer nossos filhos cresçam e a gente vai se esforçar nesse sentido. A gente caminha nessa direção. Mas ontem ela esteve aqui. Quem me segue no Instagram sabe disso, né? Tu viu o vídeo, né? Tu viu? Ela marcou a minha dentista, me levou e tal. Chegou lá no dentista, a gente aguardando na sala de espera, ela começou. Eu até gravei, fiz, né? Que é bonitinho, cara. Quando você entende o sentido do por que a mulher pega no pé, quando você entende o sentido bíblico disso, sabe? Aí tudo muda, cara. Ela brigando comigo e tal, eu achando aquilo lindo, cara. Se fosse outro tempo, não lendo a palavra de Deus, eu tava arrumando confusão. Tava estourando. Imagina, no meio da rua, num consultório médico, sentado na sala de espera, tua mulher do teu lado, pá. O que normalmente você acaba fazendo? Fica quieta, pô. Ou então fecha a cara. Eu não. Eu fiquei rindo. Por quê? Porque eu entendo o sentido. Não tô dizendo que o que ela fez foi legal, não foi, isso é até irrelevante, sabe? Mas o legal de tudo, João, foi a noite. Cheguei em casa, depois de um dia. Ontem a gente... Pra quem não sabe, isso aqui tá sendo terça-feira, mas a gente tá gravando, né, João? Sim. A gente ficou aqui ontem, né, tendo nossa mentoria até tarde, né? E aí, quando eu cheguei em casa, cara, cansado. A gente sai daqui, né? Rapaz, minha mulher, ela virou pra mim e falou assim, vai lá tomar um banho rapidinho que eu preciso falar com você. Eu falei, putz, cara, meu Deus, tô doido pra dormir. Tu quer dormir, cara, tu quer descansar. Minha irmã lá já veio com um caderno. Tudo que ela ontem, quando veio aqui, notou que eu tô fazendo de errado. Tudo. Ela anotou, irmão. Anotou. Tu tem noção? Ela sentou comigo, senta aí que eu tenho que falar pra você. E pá. Eu assim, ó. E na minha cabeça assim, ó. Senhor, eu entendo o papel da minha mulher. Ela tá me forjando pra ser um homem melhor. Senhor, eu entendo o papel da minha mulher. Ela tá me forjando pra ser um homem melhor. Senhor, eu entendo meu papel. Ela tá me forjando. Por que eu falo isso pra mim? Porque a minha vontade era, pô, não viu que eu tô o dia inteiro trabalhando, agora que eu chego em casa tu quer falar o quê? Porque, cara, você homem que tá aqui me assistindo, às vezes você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, sua mulher quer compartilhar contigo como foi o dia dela, os filhos, tudo mais, você tá cansado, eu sei que você tá cansado, mas é sua função ouvir. Mulher quer proteção, e uma das proteções que ela sente é quando ela se sente ouvida. Às vezes é fácil, João? Não. Você tá ali, você quer dormir, você quer descansar, tá cansado, mas você tem que manter firme, escutar. Tem que escutar. Porque é a função do homem. A Bíblia fala que a gente exerce um papel sacerdotal numa casa. Qual é o papel sacerdotal? Às vezes tá tudo lá acontecendo, tal. Deus, ele dá uma ordenança. Se numa confusão ninguém chega a um acordo, aí você que tem que tomar a decisão. É contigo. Tô falando segundo a Bíblia, tá? Que tem muita gente que vai ouvir o que eu tô falando aqui e falar assim, não. Até às vezes mulheres que podem estar ouvindo dizendo assim, não,
Eu tomo a última palavra, a decisão. Na confusão, ninguém está chegando a acordo algum. Ordenança bíblica, é o homem que vai ter que decidir. Agora, se está todo mundo chegando ao consenso e você não precisa se meter, glória a Deus. Tudo bem. Tudo bem. Que é a minha... O que eu? Tá todo mundo se entendendo? Tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Não tá, que tal, não sei o que. Aí eu tenho que chegar e tomar uma decisão. Então a gente só entra. E isso é importante. Porque, João, amanhã quando você... Eu creio, sabe? Se for da vontade do Senhor e eu aceito teu coração, e for uma vontade justa do seu coração, quem sabe Deus pode estar te forjando um empresário? Pode. E todo empresário precisa de conselheiros. Você não prospera sozinho. Você tem que formar, você tem que preparar, né, novos líderes, você tem que preparar. Hoje eu glorifico a Deus demais pelo time aqui da Fortaleza Curso. Galera, dá trabalho? Dá, eu também dou. Mas eu chego, eu sento com eles e falo assim, precisamos resolver. Tá com vocês. Eles, tá bom, vamos fazer. Só me chama se você não tiver capacidade de resolver. Que é um outro ponto, João. Às vezes a gente, como jovem, né? Não quero assumir essa responsa, não. É melhor jogar pro gerente, pra uma outra pessoa. E às vezes você sabe o que fazer, cara. Tu sabe, só tu chegar que você pode até saber, mas às vezes você acha melhor chegar a falar que vai tirar aquele teu peso das tuas costas. Vai tirar o peso por quê? Porque se der errado, a culpa vai ser do outro e não tua. Só que só prospera quem assume responsabilidades. Nem sempre tudo vai dar certo. Mas por incrível que pareça, João, eu te falo até como um gestor. Muitas vezes eu já vi, né, aqui algum membro do nosso time tomar uma ação na frente, dar uma canelada, fazer até tudo errado. Sentei com ele e ajustei. Mas eu não matei ele. Não matei ele no sentido de dar bronca, esculhambar. Falei, cara, parabéns, porque você tentou. Se você não souber o que fazer, tem que me perguntar. O ponto central é esse. O papel de um gestor, o papel de um líder é estar à disposição, mas ensinar a pessoa a fazer. Então, João, você no teu trabalho, você tem que ter essa visão. Você está lá no teu trabalho, você tem que se colocar à disposição de resolver. Isso não é para mim, mas é aprendizagem. Cara, vou fazer. Pode ser da mais difícil possível, mas você tem que tentar quebrar a tua cabeça ali, pensar como eu vou fazer da melhor forma possível e tentar resolver. É isso. Porque é mais fácil a gente chegar e falar assim, olha, tá quebrado. Mas se eu chegar e falar com o gerente, ele resolve, não vou esquentar minha cabeça. Mas só de você chegar e sentar e resolver pra ele, já se torna diferente. É diferente, pô. Porque nem todo mundo faz isso. Não faz. Porque o normal das pessoas é o quê? Querer chegar e passar pro outro. Você chegar, pegar, resolver é diferente, você se torna uma pessoa diferente. E aí vem os caminhos para você saber resolver com excelência, né? Caminho número 1, buscar a sabedoria do Senhor por meio de quê? Oração. Ponto. Deu caos. Tá tudo quebrando, a confusão danada. Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, porque eu não sei o que fazer, não. Tenho a mínima ideia do que fazer, mas eu creio que o Senhor vai me dar um direcionamento. Pum. Daqui a pouco, tudo nada. E é interessante, João, porque tu ora, e a gente é tão imediatista, que a gente ora e fala assim, cara, durante a minha oração Deus vai dizer. Às vezes Deus não diz, cara. Ele só faz assim, porque é nosso isso. A gente só quer se enfiar na parada quando você tem certeza que Deus vai fazer. Mas ele vai fazer. Só que o primeiro passo é você que dá. E botar a cara pra resolver. Tu vai ter que botar a cara. E aí, à medida que você bota a cara, aí a cabeça vai abrindo assim, pum, 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 vai vindo um monte de solução. Vai esclarecer. Só que a maioria só quer o quê? Primeiro quer ter o esclarecimento para poder fazer. Não vai dar certo. Cara, Deus, se você pegar as histórias dos homens de fé na Bíblia, Moisés, Deus só falou com Moisés porque ele estava trabalhando. Vai lá em Êxodo para tu ler, tá lá escrito, e Moisés apacentava as ovelhas de Jetro. O que é isso? Ele estava sentado, Deus fala comigo? Trabalhando. Problemas acontecendo. Povo de Israel reprimido na mão do faraó egípcio.
Povo orando, pedindo a Deus uma libertação. Pô, tira a gente dessa escravidão. Aí Deus falou, apareceu para quem? Para Moisés. Moisés fugido, cara. Fugido do Egito. Trabalhando como pastor. Tava trabalhando. Deus falou, e puf, falou com ele. Gideão, cara. Gideão era camponês, ele era agricultor. Tava lá malhando trigo. Ele tava fazendo uma coisa diferente. Depois de fazer um episódio só para falar sobre isso. Aonde geralmente Deus fala com a gente. Mas você já tá pegando aqui um spoiler. Eu acho que você já entendeu. Quer Deus falando contigo? Levanta o bumbum da cadeira e vai se mexer. Você vindo para cá para as mentorias, já reparou como que Deus tem falado contigo? Ou não? Ainda não. Ainda não tá falando não? Ainda não. Não? Tem certeza? Com certeza não tenho, não. Ou ele pode estar falando e eu ainda não percebi. Você não tá percebendo. Vou te dar um exemplo prático. Quer um exemplo prático? Você não tá se esforçando em se mover? Sim. Ponto. Como é que tá o teu relacionamento em casa? Tá bem. Tá melhor? Bem melhor que antes. Ah, tá. Aí você acha que foi o quê? Mérito meu? Não. Esquece, irmão. Sim. Então não tá falando? Tá falando. A ponto central, João, é que você, a Bíblia fala, a tudo dai graças. Tudo que acontecer na sua vida na terra, dá graças e glorifica a Deus, porque Ele tá fazendo. Se você tá mais sereno, se você tá evitando ter mais conflito, uma série de coisas. Foi muito bom, cara. Quando eu fiz essa pergunta para você, você falou assim, cara, não sei, sabe por quê? Porque eu acredito que muito jovem que tá aqui essa noite assistindo, tá assim, cara, pô, e ó, João tá a mesma percepção que a minha, tá se esforçando em andar com Deus e Deus ainda não falou com ele, não. Ah, então comigo também não tá falando, não, Deus já tá falando contigo, você não tá percebendo, pô. Porque eu poderia ser muito bem, eu não poderia ser sincero, porque ele falou, pô, tá, mas eu não sei como. Mas hoje você tá aprendendo mais um ensinamento. Sendo sincero, Sim, pra perfeito, mas agora você já tá entendendo. Deus fala como? No meio das suas ações. É quando você poderia entrar num conflito que poderia te gerar um problemão na tua vida e você escolheu não entrar. Evitar. Você aprendeu isso o quê? Segundo a palavra de Deus. É quando você está no teu trabalho e tem uma oportunidade de você roubar porque ninguém está vendo. Mas você decidiu não fazer. Porque Deus está vendo. Porque Deus está vendo e está te instruindo. João, não se mete nisso, mesmo sem ninguém ver. Isso pode trazer uma maldição na sua vida. Porque é errado, querendo ou não é errado. É errado. Isso não só no trabalho, em tudo na vida. Em tudo. Cara, e não tem jeito. João, grave isso. Geralmente, quando você faz algo errado que dá certo, tua cabeça fica assim, ó, faz de novo. Tu fica batendo martelo. Faz de novo. Aí tu vai continuar fazendo até dar errado. Não esquece. Então, a Bíblia fala, Deus fala conosco o tempo inteiro. Mas existe um jeitão que ele gosta de falar no nosso dia a dia. Esteja em movimento. Trabalha, vai fazer alguma coisa da sua vida, vai se mexer daqui a pouco. Eu creio que essa semana Deus vai... Eu tenho tanta fé que eu creio que essa semana Deus vai aparecer para você em várias situações para dizer assim, por que tu falou no podcast que tu acha que eu não estava falando contigo? Tu vai ver. Vai falar assim, caraca, isso foi Deus, irmão. Tu vai ver. É assim, cara. Porque Deus, ele se manifesta no meio do nosso movimento. Você está se movendo, João? Você está fazendo? Ele move pessoas. Ele te gera oportunidades. É ele, pô. É ele. O tempo inteiro. Lembrando, inclusive, já que você acha que Deus, né, não fala... Não, eu não achava. Então é achava. Porque no início foi, você sente que Deus fala, você... Já mudei minha percepção. Tá mudando a percepção, né? Já mudei. Como é que foi o teu emprego atual? Você botou currículo? Não, nenhum currículo. Apenas resolvi problemas. Pronto. E a chave quem te deu? Deus. Pronto. Então ele não tá falando não? Moveu lá a pessoa que te gerou oportunidade profissional, glorifica a Deus por ela, que ela foi uma ferramenta usada por Deus para te abençoar. Aí. João arrumou emprego, gente. Na mentoria a gente fala muito sobre isso. Tem uma das partes do nosso treinamento, né? Que é conquiste seu emprego sem botar currículo. O João é exemplo disso, gente.
Ele entendeu a essência, a chave da prosperidade. Ele, caraca. E detalhe, tu não estava nem fazendo a mentoria ainda, tu estava me ouvindo conversar. Tava ouvindo conversar, escutei e comecei a fazer. Ponto. Praticar. Olha isso, cara. Que louco. Eu conto isso pra todo mundo. Eu falo, cara, vocês têm que conhecer um aluno meu, o João. Eu tinha essa dúvida, eu achava que você tinha assistido um podcast. Não, você me ouviu aqui. Uma conversa sua lá no laboratório? No laboratório, eu peguei aquilo e guardei pra mim. Pronto. Olha aí. E aí Deus não fala contigo não, pô? Tu não tava nem na mentoria. Tu não tinha nem começado ainda, porque agora tu tá entendendo muito melhor o porquê. Agora eu entendo o motivo. Agora tu entende o motivo, mas aquele dia tu tava lá fazendo aula, eu tava acho que falando com outro aluno, não é isso? Sim. E tu, pô, peraí, entendi. Anotou, não Guardei foi? pra mim. E fez. E conseguiu, Deus abençoou. Deus não fala contigo, João? Fala. A diferença é que a gente quer que Deus fale do nosso jeito. De uma forma bem clara. Mas não é. A gente tá esperando fogo do céu. Não, vai, abre o mar. Aí Deus fala assim, pô, pra que abrir o mar, pô? O mar já abri, pô. Eu quero fazer algo muito maior do que o mar aberto pra vocês. Vocês ainda ficam nessa barganha comigo, pô. Então acabou, gente. Deus faz, pô. Deus faz. Eu não fiz absolutamente nada, João, aqui na Terra para ser abençoado do jeito que Deus me abençoou até aqui, cara. E só não sou mais abençoado porque eu admito, eu acho que eu sou ainda, de certa maneira, ainda um pouco relapso em muitas coisas que Deus já me deu para fazer e eu ainda não faço. Porque Deus já falou, vai, faz. Aí a gente fica assim, mas será? Pô, cara, Deus vem aqui me abençoando até aqui, mas caraca, Deus está me dando essa direção aqui. Pô, essa direção é mais pesada, né? Cara, será que Deus vai... Cara, Deus vai fazer. A gente tem essa mania. E aqui, ó, versículo 7, olha isso aqui, ó. Agora, pois, meus filhos, ouçam-me. Não desviem das minhas palavras. Ande por um caminho longe da mulher adúltera. Gente, atenção. Ande por um caminho longe das ações adúlteras na terra. Vamos tirar um pouquinho a mulher do plano de fundo aqui. Vamos pensar num todo. Não brinca com jeitinho na terra. Não brinca com a conversa torta. Não brinca com papinho furado. Não brinca com a rodinha das pessoas falando mal do patrão. Não brinca com as fofocas. Não brinca. Não brinca achando que você é imune. Não brinca achando que... Não, porque assim, tem isso. Não brinque contra a tua vaidade. Vaidade, um belo de um ponto. Lembra que a gente sempre falou isso na mentoria? Tudo que você está aprendendo, o que você vai usar com isso? Qual é o objetivo que você tem com isso? Ah, não, quero usar porque eu quero ser o maior entre todos. Vai dar problema. É a vaidade. Vaidade. E querendo ou não, a gente tem que sempre ser humilde. Manter a humildade sempre. Saber de onde começou, como a gente chegou ali e como a gente vai permanecer. Porque querendo ou não, a base de tudo é humildade. É você ser humilde. Saber como chegou, saber como entrar, saber como vai sair. Exatamente. Esse é o grande ponto. Porque as pessoas chegam de um jeito e saem de outro. Mas a forma correta é você entrar de um jeito e sair do mesmo jeito que você entrou. Porque você aprendendo não, mas você tem que ser humilde. Manter a humildade, manter a cabeça no lugar sempre. É isso. É isso. E isso é, João, isso é, principalmente pro jovem, é muito difícil de entender. Difícil. Porque eu sou um belo de um exemplo. Eu custei pra entender isso. Mas graças a Deus eu entendi. Agora eu sei. É isso. Como ser humilde. É isso aí. Como entrar, E assim, sair. ó, exercita a humildade, tá, João? Humildade é exercício. Não é só entender. Porque Praticar. entender a gente entende. O bem é praticar. Assisti o podcast Geração do Futuro com o João, entendi que a chave é a humildade. Pô, entendi. Bom. Mas não é o entendimento somente, é a compreensão e a prática. Porque é sempre assim. Deus me dá sabedoria para eu ter um coração humilde. Deus vai te colocar em situações que podem aflorar a tua vaidade e você vai ter que escolher entre a vaidade ou a humildade. Deus não te livra dos desafios. Deus permite situações acontecerem para você poder exercitar aquilo que você quer se desenvolver. Deus me livra de um chefe chato. Aí, naquela semana, o teu chefe vira uma bênção.
pega no teu pé o tempo inteiro. Por quê? Porque Deus vai exercitar em você o quê? Cara, não tem a ver com o teu chefe, tem a ver com a tua escolha de olhar para ele com um olhar ou mais misericordioso ou mais repressor. Nós não temos que brincar com essas coisas. O capítulo 5, João, ele fala muito. Eu vou aqui destacar alguns pontos que o capítulo 5 fala. Ele fala sobre você não se atentar, não cometa, não brinque com situações na sua vida. No capítulo 5 fala, por exemplo, que as relações adúlteras te levam a caminhos da morte porque o cobrador do adultério, ele é repressor e opressor. Vou fazer você entender melhor, tá? Se você se envolve em adultério com uma mulher, geralmente o homem vai atrás da mulher. Geralmente. Não. Ele vai atrás, sabe de quem? Do cara que fez a mulher dele cometer o adultério. Geralmente a vingança dele, o gosto da vingança dele não está diretamente na própria mulher. Ele vai no cara, aí ele vai querer matar o cara. Acontece. É essa a realidade. Quantos homens aí que se meteram em boladas feias na terra, por se envolver numa relação de adultério, que o cara foi cobrar dele. Foi cobrar dele. E o jovem acha que isso não acontece, não. Acontece. A mesma coisa acontece nas relações profissionais. Meu irmão, se envolve num adultério financeiro, vou botar dessa forma, traia a confiança de um chefe seu, que confiou em você, um líder seu, e aí você trai a confiança dele, você vai ver o que vai acontecer. Geralmente. Ele vai querer, se ele não tem princípios, ele não entende que todos nós, ele vai querer sangue. Vai querer vingança. Então o capítulo 5 ele adverte sobre isso. Não se envolva em adultério, porque o gosto da vingança do adultério é pesado demais para quem vai ser cobrado do adultério. Não brinca com aquilo que você não é capaz de suportar. Não engana, não dá jeitinho, não dá volta nos outros. Por quê? Porque a tendência é você ser massacrado. E aqui é importante porque eu te desafio, você essa noite, a ler o capítulo 5 inteiro. Como tem instrução e orientação aqui para jovens, cara. Eu quero, para a gente estar chegando ao final, eu gosto muito, eu falo isso muito com os meus filhos em casa. Verso 21 diz o seguinte: pois o Senhor vê os caminhos do homem e examina todas as suas veredas. Não tem nada debaixo do sol que ele não esteja vendo o que você faz. A gente engana pessoas, mas a gente não engana Deus. Ele vê. As maldades do ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que rejeita a instrução de Deus. Eu conheço e não quero saber. Por isso que Deus é misericordioso para quem não entende. Agora, para quem entendeu e não quer viver, aí, meu amigo, aqui, ó, as maldades do ímpio o prendem e as cordas do seu pecado o aprisionam. Pela falta da disciplina morrerá, andará cambaleando por causa da sua grande insensatez. O que é uma pessoa insensata? É quem rejeita a instrução. Você está ouvindo, você cansa de ouvir, mas não pratica. Porque você acha que o problema só dá para os outros. Para você não, porque eu sou o cara. Não vai acontecer comigo. Não vai, só acontece com os outros, né? Tá bom. Então, João, a gente está chegando no final desse episódio e a gente falou aqui um pouquinho essa noite, né, sobre o perigo da sedução pela imoralidade, tá? A gente não falou só do adultério na forma objetiva da palavra somente, mas a gente está falando em todos os níveis aqui. Nós falamos que a sabedoria te protege contra as decisões erradas. Então, orar antes de meter a boca para falar alguma coisa, orar antes de escolher um conflito para entrar é fundamental. A sedução parece ser atraente no início, mas te leva para onde? Pro erro. Pro erro. E a consequência do erro é boa? Ruim. Muito ruim. Quem se envolve com aquilo que é imoral vai perdendo discernimento. Faz 1, faz 2, faz 3. Quem faz a primeira vez até a hora que vem a cadeia. Quando vem a cadeia, o peso é muito grande.
Falamos sobre as consequências da infidelidade, falta de caráter, né? Não estou aqui dizendo... O Hugo, você já agiu com infidelidade com pessoas? Já. E sei o quanto isso é triste. E hoje eu tomo uma decisão. Quando eu conhecer a palavra de Deus e eu me esforço em caminhar na palavra de Deus, a minha carne humana, por muitas das vezes, quer a infidelidade. Mas eu decido não ser infiel. Não ser infiel nas minhas relações, na minha palavra, não ser infiel. Às vezes vai me custar muito, mas eu escolho ser fiel. Por quê? Porque é o que a gente falou no início, Deus está vendo tudo. Eu não estou fazendo porque eu quero ser legal com o João, estou fazendo porque eu tenho temor a Deus, cara. É o temor a Deus que te faz prosperar na terra. Porque ele que te mantém na vereda do justo, que a Bíblia fala. A importância da fidelidade, né? Você que vai ler o capítulo 5 vai ver a importância da fidelidade no casamento. Te aconselho, João, antes de se casar, principalmente, já imprime o capítulo 5 de Provérbios, já cola na geladeira, aí todo dia você vai lendo antes de se casar, para tu lembrar, para tua mente já captar a informação, porque quando você se casar vai ser... Aí você... o texto eu lembro, eu estava lendo aquilo ali, tá dizendo lá. Vai dar certo, tá? E mais importante de tudo, né, que a gente acabou de ler aqui no final, nada está oculto diante de Deus. Ele vê tudo, tudo. E ele te dá a porção da medida mediante a sua obediência a ele. É desobediente, Deus não quer que você se perca mais do que já se perdeu. Não adianta. Tem muita gente hoje que fica reclamando com Deus, por que Deus não me dá tal coisa? Deus não está te dando tal coisa porque ele não quer que você se perca mais do que você já se perdeu. Essa é a realidade. Para tomar decisões erradas, né? Você já está tomando. E aí tu ainda quer mais. Ele está evitando. Ele está tirando e falando assim, cara, já se perdeu tanto que eu não vou deixar se perder ainda mais. Se a gente entender que tudo é o cuidado de Deus, as coisas começam a fazer mais sentido, tá? E por fim, para a gente terminar, João, e lembre-se sempre disso, tá? Receba sempre a instrução, receba sempre a orientação, aceite de bom coração. Um coração ensinável é a chave da prosperidade na terra. Você está ouvindo isso de um cara que era duro em relação a isso. O quanto que eu demorei a entender isso, o quanto que eu me arrebentei por causa disso. Eu tenho muitas marcas na minha história por não compreender isso muito bem. E hoje eu creio que o amor, sabe, de Jesus na minha vida me ajudou muito a passar mercúrio, né, metiolate nessas marcas e entender que a cicatriz vai ficar, mas a cicatriz é uma maneira que Deus me mostra assim, dizer, você era assim e agora você não é mais. João, eu quero agradecer de coração a sua vinda hoje no podcast. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando em todos os seus caminhos, tá? Sucesso lá nesse desafio aí hoje e sucesso em tudo que você tiver, tudo que há de fazer em sua vida. E antes da gente terminar, João, fica à vontade aí para você se despedir da galera essa noite, fale alguma coisa aí, o espaço é seu, vai lá. Fiquem com Deus, fiquem de olho nos próximos capítulos que vem coisas boas por aí. Tchau, tchau. Tenha uma boa noite. É isso aí, ó. O João agradeceu, o João tá fechando aí o nosso podcast essa noite. Para você que nos assistiu até aqui, não se esqueça, curta, compartilhe, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, quebra o galho aí, né? Dá uma força, compartilha no grupo da família. Manda esse vídeo para um jovem aí, sabe? Um jovem que tá bem difícil de você conseguir ajudar, manda para ele. Semana que vem a gente vai estar junto em mais um episódio, a gente vai estar nessa série aí, esse ano vai ser muito bom, vai ser uma bênção, eu não tenho certeza disso. Mas antes da gente terminar, a gente sempre tem um momento de oração, vamos orar, João, para a gente finalizar, tá bom? Senhor Jesus, te agradecemos essa noite, Pai, obrigado pela vida do João, obrigado pela vida de todos que aqui estão nos assistindo, muito obrigado pela oportunidade de te servirmos, Pai. Senhor, nos ajuda a caminhar aqui na terra em prosperidade, nos dá discernimento, coragem, ousadia, que vem do alto. Nos dá a tua sabedoria, a gente precisa tanto dela para viver aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, no caminho da prosperidade. Precisamos muito da tua presença na nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és maravilhoso, tu és bom. Nós te agradecemos por essa noite, obrigado pela vida do João, abençoe seus planos, projetos, sonhos, sua família, seu pai, sua mãe, sua irmã, sua namorada,
que ele seja uma bênção. João seja uma bênção na geração dele, já tem sido uma bênção, e a gente acredita que o Senhor há de fazer grandes coisas no tempo certo na vida de João. Obrigado, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui, te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Semana que vem, 8 da noite, nós temos mais um episódio dessa série Prosperidade aqui no nosso canal do Geração do Futuro, da Fortaleza Cursos. Aquele agradecimento de sempre. Um abraço, Deus abençoe sua vida e até semana que vem. Tchau, tchau.